Glória a Deus. Pode sentar, queridos, pode sentar. Graça e paz, meus irmãos. Amém? Tem alguém aí? Amém? Vamos ter uma breve reflexão. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22. Vamos ler o versículo 39, 40 e 41. Lucas, capítulo 22, do 39 ao 41. Amém? Achou aí? Está com a Bíblia de papel ou está com o smartphone? Quem está com o smartphone vai mais rápido, né? Papel ainda tem gente folheando ainda. Obrigado, meu irmão. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, diga para o seu irmão, como de costume. Ih, não ouvi, diga para ele, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou. Abaixe sua cabeça, querido. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, essa que é viva e eficaz e mais penetrante como espada alguma de dois gumes. Deus, através da tua palavra, possamos ouvir a tua voz. Esconda-me, Senhor, atrás da tua cruz, que não fale eu, mas que o teu Espírito fale por mim. Essa é a oração que te faço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, vamos estar meditando hoje sobre o tema, a oração como um estilo de vida. O que é um estilo de vida? Estilo de vida é uma expressão moderna que se refere à estratificação da sociedade por meio de aspectos comportamentais, expressos geralmente sob a forma de padrões de consumo, rotinas, hábitos ou uma forma de vida adaptada ao dia a dia. Sua determinação não foge às regras da formação e diferenciação das culturas, a adaptação ao meio ambiente e aos outros seres humanos. É a forma pela qual uma pessoa ou um grupo de pessoas vivencia o mundo e, em consequência, se comporta e faz escolhas. Todo crente, todo cristão, todo aquele que aceita Jesus, ele deve ter a oração como um estilo de vida. Infelizmente, isso não acontece no nosso meio, né? Nós, muitas das vezes, não priorizamos a oração nas nossas 24 horas do dia. Muitas das vezes, nós separamos, quando separamos, alguns minutos. Ou então, quando sobra alguns minutos, aí a gente, quando se lembra, busca ao Senhor através da oração, fala com Deus através da oração. Mas esse deve ser um estilo de vida, queridos. A gente tem aqui na igreja o nosso pastor que tem a oração como estilo de vida. E a gente pode olhar para a vida dele e pode ser imitador dele. Por quê? Porque o pastor tem sido imitador de Cristo.
Porque Jesus, ele tinha por de costume orar. Se dizemos que somos, seguidores de Jesus, mas na verdade não fazemos o que Jesus fazia, na verdade não seguimos a Jesus. Talvez seguimos em parte, mas não num todo, porque a oração é muito importante. Para que a oração seja um estilo de vida, ela deve se tornar um hábito. E olha só o que diz a Bíblia, que é a palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar. Se a oração não fosse tão importante, não haveria um escrito, ou não deixaria escrito isso na Bíblia. Não, vocês não precisam orar. Orem sem cessar. Como é que é isso? Como é que eu oro sem cessar? Vou parar de trabalhar, agora vou viver orando. Não, querido. Você dentro do teu dia, você separa e prioriza. Olha só, nesse horário eu vou orar. É esse horário, nesse horário X, eu vou entrar para o meu quarto e vou me ajoelhar e vou orar, falar com Deus. Ou então quando você está indo para o trabalho, dentro do seu carro ou dentro da condução, e aí você está naquele trajeto ali, ao invés de pegar o smartphone e ficar olhando as curtidas do Instagram, as postagens do Facebook, os memes variados que tem na internet, os vídeos. Não, busque gastar esse tempo orando. A gente sabe que a nossa vida é corrida, muito corrida, mas a gente precisa priorizar a oração, se queremos fazer dela um estilo de vida. A gente aprende com Jesus que a oração ela deve ser um estilo de vida, porque ele fazia costumeiramente, estava acostumado. E ele fala para os discípulos: olha, orem para que vocês não cedam à tentação. Orem para que vocês não cedam à tentação. Normalmente só ativamos esse recurso quando estamos em apuros, não é verdade? Deu ruim, aí a gente vai para o joelho, a gente liga para o pastor, a gente liga para o irmão que tem sempre esse hábito para orar por nós, orar pela gente. Não é assim? A gente coloca no WhatsApp da igreja: gente, irmãos, orem aí por mim, assim, assado. E aí a gente está em apuros, e aí a gente busca. Mas só orar quando estamos em apuros não é orar sem cessar. A gente deve orar, sim, no tempo que estamos em apuros, mas também no tempo de bonança. Por quê? Através da oração você vai agradecer, você vai ser grato. Você não vai só pedir a Deus, você vai estar levando uma oração de gratidão para Ele, a Ele. Senhor, muito obrigado, porque as flechas do inimigo não têm atingido a minha vida, porque a minha família tem sido restaurada, porque eu tenho um emprego, porque eu tenho amigos. E aí você vai fazer uma oração de gratidão, porque está indo tudo bem na sua vida. Não espere para orar só quando você está em apuros, porque se você estiver fazendo isso, você não está fazendo da oração um estilo de vida, e por consequência disso, você não está sendo um seguidor de Jesus na sua totalidade. Precisamos imitar a Jesus.
olhar para ele. O que Jesus fez? Vamos fazer também. Porque se ele fez, é bom. Se ele fez, dá certo. Amém? Vocês compreendem? Precisamos orar em todo o tempo, seja ele num tempo ruim ou num tempo bom. Temos que orar, temos que buscar a oração. Quando não cultivamos esse hábito, corremos um sério risco de ceder às tentações. E aí, as tentações vêm e a gente aceita. Se a gente continuar lendo esse texto, a gente vai ver que Pedro nega Jesus e aí ele cede às tentações. Porque quando Jesus pede para eles orarem, Jesus vai orar, e quando ele volta, acha os discípulos cansados, dormindo. Eles não estavam orando. Eles não estavam vigilantes, porque a oração é uma forma de se estar vigilante. Orando a Deus com toda a oração e súplica. Pedindo a Ele, Senhor, livra-nos. Livra-nos do homem mau. Livra-nos, Senhor, da mulher, né, que quer arrebentar com o nosso casamento. Os homens aí, ó. Livra-nos, Senhor, do homem que quer arrebentar com o casamento da mulher. Aquelas mensagens, né, que a gente recebe no WhatsApp. E aí a gente não ora, e a gente não vigia. E aí a gente responde e começa aquele bate-papo. A gente está cedendo à tentação. A gente está alimentando algo que vai se tornar mais forte que a nossa vontade. Porque é assim que acontece quando alimentamos o pecado. Ele nos vence. Agora, quando alimentamos o homem espiritual, através da oração, através da palavra, o homem espiritual, ele vence. Pode vir flecha que for, pode vir pecado que for, pode vir a pedra de tropeço que for, querido, você vai sair vitorioso. Por quê? Você fez da oração um estilo de vida para você. Você leva a sério, você prioriza a oração. E aí pode acontecer 1000 coisas, mas você não vai ser atingido. Por quê? Porque você está protegido por Deus. Efésios capítulo 6, versículo 18. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Olha só. Permaneça em oração. Persista em oração. Seja persistente na oração. Eu podia ficar falando isso aqui como um mantra o tempo todo para ver se isso entra na cabeça de vocês e na minha também. Porque eu também tenho falhado nesse sentido. Eu não sou como alguém especial que vive o tempo inteiro orando, não. Eu preciso disso para a minha vida também, queridos. E abrindo a Bíblia, Deus me chamou a atenção essa palavra. Cara, tu tem orado pouco. Tu tem abandonado o teu estilo de vida.
vezes a gente não vê as coisas acontecerem. Não é culpa de Deus. É porque nós não estamos fazendo a nossa parte. Não estamos priorizando a oração. Essa ferramenta, essa arma poderosa que Deus nos deixou. Quem tem esse hábito e faz dele um estilo de vida vence. Vence porque compreende o propósito e aceita a vontade de Deus. Jesus estava num momento difícil. Logo depois ele seria traído. Ele já sabia disso. Ele sabia que ele teria que andar na via cruz. Ele sabia que ele ia subir o madeiro. Ele sabia que ele ia ter que sofrer, padecer demais. Mas aí ele vai e se desloca e vai orar. E olha o que ele diz. Lucas 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Ou seja, Jesus entendia o propósito dele, o propósito que Deus tinha para ele aqui na terra. E em obediência, superou todas as expectativas humanas e carregou aquilo que era meu e teu até a cruz. Aquele esforço era meu e teu, mas ele levou até a cruz. Ou seja, ele reconheceu o propósito de Deus e ele cumpriu em obediência. Por quê? Porque ele orava. Porque quem ora obedece. Quem ora não questiona. Quem ora entende os propósitos. Quem ora consegue ouvir a voz de Deus. Quem ora fala com Deus. E isso há muito tempo atrás era uma prática só dos sacerdotes. Só eles tinham essa ligação com Deus. Os sacerdotes entravam no templo e iam falar com Deus. Iam fazer a expiação dos pecados, né? Ia levar o pecado do povo. Naquele dia, o véu do templo se rasgou. E foi te dado livre acesso. E aí eu não uso. Foi me dado livre acesso e eu não utilizo. Eu não faço isso como um hábito. Não tenho como um hábito, não tenho um estilo de vida. A oração não é para mim um estilo de vida. Só que o véu se rasgou e se você falar com ele, ele te ouve. Você não precisa ligar para o pastor. Que se a gente voltar um pouquinho, tem a figura do sacerdote. Pastor, fala com Deus aí para mim assim, assim, assado. Não, você pode falar com Ele. Às vezes a gente tem a mania de falar que a nossa oração não é ouvida ou não é respondida. Para com isso. O que a gente não faz é orar.
a gente não ora. Chega lá o pedido de oração no grupo, a gente até coloca aquela mãozinha, né? Para a pessoa saber que a gente viu a mensagem dela. Mas fala a verdade. A gente para naquele momento e ora? Ou depois de um certo momento a gente lembra que aquela pessoa pediu oração? Eu confesso aos irmãos que eu já esqueci muitas vezes. Mas agora, a partir de um tempo, quando as pessoas pediam oração no grupo, eu parava o que eu estava fazendo e orava ao Senhor. Fiquei mais vigilante. Para quê? Para não cair no erro de esquecer. A Bíblia fala que eu devo orar um pelos outros, né? Preciso orar pelo meu pastor, preciso orar pela Bia, pela Karen, pelos irmãos, pelo Gilmar. A gente tem que orar um pelos outros. E aí alguém pede oração e a gente não ora. A gente coloca um emoji com a mãozinha assim. E isso não é oração. Você até sinalizou para a pessoa que você viu que ela pediu uma oração, mas você não fez a oração. Eu não fiz a oração. Quem tem esse hábito e faz dele um estilo de vida, vence. Vence porque orar é uma prática daqueles que querem Deus por perto. Orar é manter Deus por perto. Por mais que Ele seja onipresente, querido, entenda isso. Quando a gente fala com Deus, a gente está dando liberdade para Ele agir na nossa vida. Porque Ele não faz nada se a gente não falar, ó, pode. Porque Ele não passa pela minha vontade, né? Ultrapassa a vontade do outro. Ele não faz isso. Eu preciso querer. Ele já tem a bênção lá, liberada. Mas essa bênção, ela só se torna uma realidade se eu quiser, se eu pedir. Aí ela vira de fato uma realidade na minha vida. Quando queremos alguém por perto, logo buscamos nos comunicar, não é assim? Às vezes a gente acha uma pessoa legal e aí a gente procura logo fazer o contato para que a gente possa trocar ideias. E é assim que a gente deve fazer com Jesus. É assim que a gente deve fazer com o nosso Deus. Estar perto dele, trocar a ideia, querida, a oração, bate-papo. Não precisa de palavras bonitas, palavras acadêmicas para falar com Deus. Seja simples, porque Ele te ouve. Ele ouve da pessoa mais simples, né? Com cabedal de conhecimento menor até o maior. Ele ouve, Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele quer ter um contato contigo. E a oração é essa ferramenta, que você tem um contato com Ele. A gente cultiva esse hábito e transforma a oração no estilo de vida quando nos relacionamos com Deus, com aquele que criou todas as coisas, com aquele que nos fez, com aquele que te conhecia desde o ventre da tua mãe, o Deus Todo-Poderoso. E Ele ouve as nossas orações.
Tiago 5,16. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Por que ela é poderosa e eficaz? Porque existe um Deus que ouve essa oração. Porque se fosse só a minha palavra, sem a ação de Deus, ela não teria poder algum ou validade alguma. A minha oração só é poderosa porque existe um Deus que ouve a tua oração, que se inclina a ouvir a tua oração. Tudo vai ser nos dado, é só orar, querido. Por que eu digo tudo? Porque quando a gente cria esse hábito, a gente alinha os sonhos dele com os nossos. E aí não é mais a minha vontade, mas a dele que prevalece. Então se a gente está pedindo algo que é da vontade dele, ele nos dá. Ele nos dá todas as coisas. É só pedir. Mateus 7 e 8, a gente já está terminando. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe. O que busca encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Oração. A oração é importante, querido. A oração é muito importante. E se nós soubéssemos dessa importância de verdade, os cultos de oração seriam cheios. Às vezes a gente até tem desculpas de que estamos em trânsito, indo do trabalho para casa. Não gostamos de vir fedendo para a igreja. Preciso tomar um banho para vir à igreja. Mas isso é tudo desculpa de quem não tem uma vida de oração. Porque quem tem vida de oração não se importa com o que os outros vão falar. Vem com a própria roupa do trabalho e vem direto. Não fica arrumando pretexto. Para que uma situação seja aceita. A gente até aceita, mas Deus tudo vê. Deus, Ele só não vê, Ele além de ver, Ele sabe qual é a intenção, a minha intenção, a intenção que está dentro do meu coração, Ele sabe, querido. Ele sonda tudo, Ele conhece a gente. E aí, a gente arruma desculpas. E a gente não leva uma vida de oração. E não faz da oração um estilo de vida. Portanto, eu digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. E assim sucederá. Marcos 11, 24. Preste atenção nisso aqui. Portanto, eu digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Ore sem duvidar. Não coloque uma interrogação na sua oração. Porque a gente ora e será que Deus vai me ouvir? Gente, vocês têm dúvidas disso? Não, né? Eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus nos ouve. Não nos ouve. Ele nos ouve de verdade. Nosso pastor ora, a igreja ora, as pessoas são restauradas, os enfermos são curados. Isso é o quê? Resposta de oração.
é crer naquilo que você espera, né? A fé. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. É crer no impossível, no sobrenatural. Precisamos fazer a oração um estilo de vida para cada um de nós. Tenha isso como uma prática. E por último, Filipenses 4:6. Você vai orar, tá? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Fica tranquilo, porque você vai orar e no tempo de Deus vai acontecer aquilo que você pediu. Não é no teu tempo, ok? Não é no meu tempo, mas é no tempo de Deus. Por quê? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O tempo de Deus é bom, perfeito e agradável. Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Então, aquieta teu coração, acalma a tua alma, porque Ele já ouviu o que você tem pedido a Ele. Queridos, saiam dessa noite daqui colocando isso em prática, a oração, e que ela se torne um hábito, e se tornando um hábito, se torne o estilo de vida de cada um de nós. Amém? Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade em nome